Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Tércio Aprile, onde eu compartilho aí alguns erros e acertos no cultivo de algumas plantas. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui as frutíferas. Como vocês podem ver, por exemplo, aqui essa parreira. Até há uns 15 dias atrás essa parreira ela estava totalmente sem folhas, 15, 20 dias. Estava totalmente sem folhas e de lá para cá não choveu. Hoje que o tempo está assim, ó, nublado, veio nublar hoje, talvez tenha até alerta de chuva. E a planta tá aí, ó, se encheu de folhas. Isso se deve principalmente a que a gente está fazendo assim uma rega, né, diária. Também nós fizemos aqui no entorno da planta, aqui próximo de onde fica o caule, né, em contato com a terra. A gente fez aqui um trabalho, colocamos um adubo NPK para fortificação e reviramos um pouco a terra próxima à base do caule. E acho que o resultado, em decorrência disso, foi essa explosão de folhas aí, né? E até já, olha aí, os pequenos cachinhos de uva que já estão aparecendo profusamente aqui nessa planta. Então, esse é um primeiro exemplo aí de frutífera aqui do terreno que eu quero compartilhar. Outro exemplo aí, olha, são nossas amoreiras, que esse ano já está quase finalizando a época das frutas, né? Mas esse ano foi um ano espetacular. Ela deu aqui amoras como eu nunca tinha visto antes, amoras grandes e todo o pé, né? E aqui nós temos aproximadamente 5 ou 6 pés de amora. Foi muita amora, muita mesmo. Olha para vocês verem aí como tá cheio mesmo de amoras. Infelizmente a gente não dá conta, né? Muitas caem no chão. Eu já particularmente já tive aqui umas 2 ou 3 vezes, colhi sacolas cheias para fazer suco, para fazer, aliás, compota, não, geleia, né? A gente fez lá uma quantidade de geleia de amora e ficou muito boa. Deixa limpa, né? Eu bato algumas para ficar bem líquida. Aí eu tiro o couro, tiro esses talinhos que ficam, né? Esses talinhos aqui. E aí depois disso então ferve com açúcar lá, vai fervendo, reduzindo até possibilitar fazer aí a geleia. Essa é outra planta que também nós tratamos aqui com adubo, né? Fazendo adubação, revirando em torno do solo aqui, que é a graviola. Essa graviola estava infestada de parasitas. Daí nós fizemos essa limpeza, aplicamos um produto também, foliar, fizemos a adubação e o resultado é esse. As folhas estão todas renovadas, ó, não estava assim, essas folhas aí renovadas, não estava. Tava realmente uma coisa assim bem triste de ver. Tudo isso aqui já é folha nova. Inclusive dizem que da folha se faz um remédio, um chá, né? Não sei. Nem sei para que é. Mas tá aí, ó, a graviola, né? Produzindo, ó, vários frutos já aparecendo aqui e ali. Escondido no meio da folhagem, a gente vê também outros frutos pequenos. Então, quando a gente começa a mexer na planta, dá atenção a ela,
produzir assim, fazer algumas correções, ela reage produzindo frutas. Aqui é um solo empobrecido, né? Não é usado na agricultura, lógico. Então a gente faz esse trabalho de correção. Do lado dele aqui nós temos o ingá de metro, que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês. Olha aí o ingá, ó. Tá vendo? Vários frutos do ingá de metro. Da última vez que eu filmei, ela estava cheia de flores, né? Essas flores aqui que agora secaram e vão ver aí os frutos, né? Então tá aí o ingá de metro aí. E não é uma planta tão comum, né? Geralmente quando se vai na roça, a gente toma conhecimento dessa fruta. E o interessante, ó, eu acho que isso aqui tá até bom. E o interessante é que ela... Vou colher essa daqui para vocês verem como é. Essa tá boa. Ah, olha só. Vou abrir ali para que vocês possam ver como é essa fruta. É como eu disse, né? Erros e acertos. Essa daqui infelizmente não tá boa não. Acho que entrou algum bicho aí que estragou a fruta. Infelizmente não deu certo esse daqui. Que pena, viu? A polpa dela é doce, branca. E esses caroços pretos, né? Fica dentro aí. É muito gostosa essa fruta. Mas infelizmente não deu certo. Vamos esperar que outra fruta. Ali das que eu vi, não tem nenhuma que tá boa não. Quando tiver, a gente compartilha com vocês aqui. E os pés de abacaxi estão aí, né? Progredindo, ó. Cada um aí dos mais antigos está dando um abacaxizinho. Vamos ver, né? Se vamos ter abacaxi esse ano aqui. Se tudo der certo. Como eu disse em outro vídeo, quando você pega a fruta e coloca a coroa do abacaxi na água, ela produz algumas raízes. Daí você vem, ó, e coloca no chão. Aí com o passar do tempo ela vai, ó, crescendo, né? Vai crescendo, se desenvolvendo. Mas para chegar a esse ponto aqui de dar o fruto, demora aí aproximadamente 2 anos, tá? Demora uns 2 anos para ele chegar nesse estágio aqui. Da hora que você plantou a coroa até você colher o abacaxi ou ele dar alguma coisa. Então o abacaxi tá aí firme e forte. Essa planta já mostrei uma vez aqui, é a atemoia, né? Parente aí da graviola, da pinha. Tá aí também essa planta, muito legal. Aqui tem outros pés de amora. Estão carregados, aquele ali tá bem cheio de folhas. Temos lá as bananeiras. As bananeiras estão com aproximadamente uns 6 ou 7 cachos. Vai ter bastante banana. Olha lá as galinhas que eu falei para vocês de outra vez, ó, as danadinhas. Só tem essas duas. Elas ficam aí o dia todo ciscando. Olha aí as bananas, né? Banana da prata. Então, logo logo teremos colheita de bananas. E é isso aí, esse pomar aqui, né? Tem várias frutas, o abacate cheio de flor ainda. Várias frutíferas. Eu espero poder ter tempo aqui de vir e fazer a correção do solo com o adubo. Olha aí as goiabas. Agora o que tem mais aqui mesmo são cítricas. E eu não sei identificar o que é uma ou o que é a outra. Eu sei que aqui tem limão, limão siciliano, não sei se é essa.
Tem bastante aqui. Tem, na realidade tem uns 6 ou 7 limões. Pois é isso, pessoal. Mais uma vez quero agradecer vocês aí por estar acompanhando a gente. As minhas experiências aí no cultivo de algumas plantas. Peço que vocês já deixem o like aí, tá? O dedinho para cima. Curta, comente, compartilha com seus amigos aí, se você acha que é interessante, que agrega algum valor para sua experiência. E tamo junto, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.